Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que me deram a honra e o privilégio de se inscreverem no meu canal. Meu muito obrigado, meus agradecimentos, que Deus os abençoe e os proteja. E você que hoje, pela primeira vez, me visita, meu muito obrigado pela sua visita e espero que você se torne também, se inscreva no canal, se torne um acompanhante, um estudioso do direito junto conosco e as minhas boas-vindas. E hoje, aproveitando que para os católicos, inicia-se ou iniciou-se na quarta-feira de cinzas o período da quaresma, eu resolvi fazer uma aula em homenagem a um dos maiores professores que eu tive na minha vida. Eu me lembro que ingressei na faculdade de Direito, tivemos a primeira aula de Sociologia, depois uma aula de Economia, depois tivemos uma aula de Estudo dos Problemas Brasileiros, depois uma aula de Português Jurídico, uma aula de Direito Civil com o saudoso professor Pedro Vicentini, e depois a tão temida aula de Introdução ao Estudo do Direito com o professor Milton Segurado. Quando voltamos do intervalo, a lousa já estava cheia. Já havia o quadro sinótico do professor Milton Duarte Segurado. Um dos maiores professores que eu tive e um dos responsáveis por eu gostar tanto da área do direito. E o Dr. Milton era um professor na acepção do termo. Ele escreveu um livro, Introdução ao Estudo do Direito, que dá uma visão ao aluno sobre todos os ramos do direito fantástica. E é um livro que eu tenho até hoje e guardo o Dr. Milton no meu coração como um grande professor. Ele veio a falecer no dia 14 de janeiro de 2008, com 85 anos de idade. Só para vocês terem uma ideia de quem era o professor Milton Duarte Segurado, ele escreveu História Resumida do Direito Brasileiro, O Direito no Brasil, Introdução ao Estudo do Direito e Introdução ao Direito Romano, Campinas em Soneto, Sedução, que era um crime que existia anteriormente, e o Dr. Milton nos dava aula de introdução ao estudo do direito. Certa feita, ele nos surpreendeu com uma aula fantástica. Aliás, uma das melhores aulas que eu vi na minha vida, que foi uma aula sobre o erro ou os erros judiciários do processo de Jesus de Nazaré. E fiquei tão encantado com aquela aula que até hoje eu tento reproduzi-la, mas não consigo fazer com a maestria com que fez Milton Duarte Segurado. Uma outra aula também que ele nos deixou perplexos foi a aula do caso Mignonette, em que nós acompanhamos como se estivéssemos dentro de um cinema e assistindo um filme onde ele contava a história do caso Mignonette. Dono de uma cultura invejável, de um saber jurídico imenso e, além de tudo, era um professor exigente. Nas provas, ele exigia dos alunos, pegava no pé, ele sabia o nome dos alunos, ele marcava os alunos, sabia quem estudava, quem não estudava. E depois, tempos depois, eu tive a oportunidade única
de ser professor e dividir a sala dos professores com o Dr. Milton Segurado, não só aqui em São João da Boa Vista, como também na Unip de Campinas. Dr. Milton é daquelas estrelas que quando você olha para o céu você fala, ah, esse homem fez diferença na vida de muitos alunos. E para você que está iniciando a carreira jurídica, né, eu te aconselho a ler o livro do professor Milton Duarte Segurado, porque é um livro que abre para o estudante do primeiro ano todas as possibilidades, né, para o estudo do direito. Eu vou tentar, dentro da minha pequenez, perto dos grandes conhecimentos do professor Milton Duarte Segurado, reproduzir, né, para vocês os erros judiciários do processo de Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que nós não vamos falar de religião. Nós vamos falar de um julgamento de uma pessoa que foi a mais influente de todos os tempos, que foi Jesus de Nazaré. Quando analisamos o processo de Jesus de Nazaré, nós vamos chegar à conclusão que Jesus de Nazaré foi uma das maiores vítimas do erro judiciário. Não vamos analisar Jesus como uma divindade, mas sim como uma pessoa comum. Quando a gente pega a Bíblia e começa a ler sobre a prisão de Jesus, o primeiro erro se aparenta aí. Jesus de Nazaré foi submetido a um julgamento durante a noite. E todos nós sabemos que os julgamentos devem ser realizados durante o dia. Em segundo lugar, o processo de Jesus foi realizado às ocultas, às escondidas, desrespeitando o princípio da publicidade dos atos processuais, onde nós sabemos que todos os julgamentos devem ser realizados durante o dia. Nossa legislação preconiza que os julgamentos somente podem ocorrer à noite se iniciados durante o dia, né? A prisão de Jesus também é outra ilegalidade flagrante. Primeiro porque, né, se deu durante a noite, não houve qualquer mandado de prisão, não houve qualquer situação de flagrante naquela situação de prisão de Jesus, e o julgamento de Jesus se iniciou logo após a sua prisão. As acusações que foram realizadas contra Jesus de Nazaré deveriam ser apreciadas por um tribunal coletivo, que era o Sinédrio. Porém, o processo de Jesus foi analisado apenas e tão somente por Anás e por Caifás, sem a presença dos demais membros do Sinédrio, o que configura outra irregularidade, porque para esses tipos de crime seria necessário a presença de todos os membros do tribunal, do Sinédrio. Outro fato interessante é que as acusações contra Jesus tinham como pena máxima apenas e tão somente os suplícios corporais. Jamais tinha o Sinédrio competência para aplicar a pena de morte. Se trouxermos para os tempos atuais, né, se fosse realizado hoje, né, a nossa Constituição ela não permite a aplicação de suplícios corporais, nem pena perpétua e muito menos a pena de morte. Porém, só os romanos poderiam aplicar a pena de morte. Se vocês olharem, tem duas passagens na Bíblia que eu vejo como interessantes. A primeira é quando os fariseus perguntam se era lícito dar tributos a César.
Eles queriam pegar Jesus porque se Jesus dissesse que não era lícito, né, os romanos poderiam acusá-lo de crime contra a organização do Estado, que seria punido com a pena de morte. E um outro fato interessante é que quando foi perguntado a Pedro se o mestre dele pagava tributos, Jesus mandou Pedro jogar uma linha num lago, pegar um peixe e dentro do peixe havia uma moeda para pagar o tributo. O Sinédrio, ele não apreciava esses crimes, não tinha competência para aplicar a pena de morte. Só a legislação romana e apenas então somente em casos de parricídio, ou seja, morte de pais e crimes contra o Estado romano. Jesus, ele é apenado duplamente, porque além dos suplícios corporais, ele foi crucificado, né? Então, aqui já há um bis in idem, né? Ele foi punido duas vezes pelo mesmo fato, né? Quando nós falamos também da pena de Jesus, houve excesso na aplicação da pena, o que fere o princípio da proporcionalidade, porque as acusações de blasfêmia e de trabalhar no sábado apenas e tão somente tinham como penalidade os suplícios corporais. Além disso, se analisarmos o processo de Jesus de Nazaré, ele foi condenado com base em documentos ou depoimentos falsos prestados durante o julgamento, uma vez que as palavras de Jesus foram distorcidas, porque Jesus disse: Eu destruirei esse templo e o reedificarei em 3 dias. Mas Jesus não falava do templo, né? Ele falava do seu próprio corpo. As testemunhas que foram ouvidas distorceram gravemente as palavras de Jesus, impondo palavras não ditas. O mais grave de tudo é que o processo contra Jesus começa com acusações de blasfêmia e sacrilégio, que era de competência do Sinédrio, que não aplicava a pena de morte, e no meio deste processo, já nulo, né, e contaminado pela prova ilícita, ele é levado ao Império Romano para a crucificação por crime contra o Estado romano. Ou seja, no meio do processo mudaram a acusação contra Jesus. Os fariseus, visando aplicar a pena capital, mudaram a acusação porque acusavam de Jesus de pregar o não pagamento de impostos, fato este que aplicaria a pena de morte. Nós sabemos que quando existe a mudança de acusação para um crime mais grave, é obrigatório que o réu seja defendido dessa situação, que ele possa se insurgir contra ela, arrolar testemunhas e feriu também o princípio da correlação, ou seja, os fatos narrados devem levar à sentença. Então, o juiz não pode decidir além do pedido. Ora, se o pedido foi de blasfêmia, se o pedido foi de trabalhar no sábado, a sentença no máximo seria as penas corporais. Mas não, mudaram no meio do processo, né, para a situação de crime contra a ordem romana, o que acarretou uma decisão ultra petita, ou seja, Jesus foi condenado além do pedido. Falando sobre a competência, Jesus ele nasceu em Belém e assim sendo, né, ele não poderia ser levado à presença de Pilatos, mas sim deveria ser julgado por Herodes, o que fere o princípio do juiz natural e as regras de competência. Além disso, um dos exemplos que eu dou para os meus alunos,
quando se fala de celeridade do processo e duração razoável do processo, o processo de Jesus foi o mais rápido da história, uma vez que ele foi condenado à pena de morte e executado em menos de um dia. Preso, denunciado, acusado, processado, condenado e executado em menos de 12 horas. Anás e Caifás não tinham competência para interrogar Jesus de Nazaré, eis que o acusado deveria ter sido ouvido por todos os juízes que compunham o sinédrio, e não por 2 apenas. E sem contar que, quando se aplica a pena capital, que era a pena de morte, Jesus ainda poderia apelar a César. Tá? Outro fato interessante: no transcorrer do julgamento de Jesus, ele foi processado e condenado à revelia e sem defensor. Segundo o direito romano, se ele não houvesse ou se não tivesse defensor, deveria ter um defensor dativo nomeado pela autoridade. Ainda mais quando se tratava de pena de morte. Caberia recurso, aqui no nosso caso seria o recurso de apelação, com efeito suspensivo até o julgamento de seu recurso pelo imperador Tibério. Então, nós olhamos para esse processo e vemos grotescos erros judiciários. Primeiro começa no Sinédrio, depois vai para Pilatos, depois Pilatos manda para Herodes, volta para Pilatos, tem provas ilícitas, passa-se para a jurisdição romana. Quando ele é ouvido por 4 juízes, Anás, Caifás, Herodes e Pilatos, a regra processual é que aquele que em primeiro lugar toma conhecimento do fato seria o responsável pelo seu julgamento. Mas todos eles estavam imbuídos no intuito claro de condenar o acusado à morte, o que feriria o princípio da imparcialidade. E, no caso das testemunhas, ou no caso dos juízes, da suspeição ou do impedimento. Eles deveriam se afastar do caso e remeter os seus autos ao substituto legal. O mais curioso é que Jesus foi absolvido, e o foi por várias vezes, quando Pilatos diz: "Não vejo nesse homem crime algum". Mas ele voltava a julgamento. Ou seja, se ele foi absolvido, não pode ele voltar a julgamento pelo mesmo fato. Quem era a principal testemunha no caso de Jesus de Nazaré? Judas Iscariotes, que foi aquele que entregou Jesus de Nazaré, subornado por 30 moedas de ouro pelos membros do Sinédrio. Vejam como a prova aqui testemunhal, ela é nula de pleno direito, isenta de ânimo, poderia ser contraditada se Jesus tivesse um defensor, né? Isso se dessem a Jesus um defensor, né? Quando nós falamos, do processo de Jesus de Nazaré, hoje, nos dias atuais, as ilegalidades são flagrantes. Primeiro, sua prisão se deu à noite, sem mandado e sem acusação formal, após Judas identificá-lo às autoridades do poder político e religioso da época. A prisão à noite só se admite no caso de flagrante. A competência para julgar um acusado pelas leis da época era do sumo sacerdote. Mas vejam que interessante, levantado pelo professor Milton Duarte Segurado. Jesus foi levado a Anás, que apesar de ser membro do conselho do Sinédrio, não era sumo sacerdote. Apesar disso, Anás interrogou Jesus e ainda durante o interrogatório mandou que Jesus fosse açoitado, fosse
vítima de açoites. A lei mosaica da época previa a necessidade de 2 testemunhas, o que deu ensejo a um brocardo testes unos, testes nulos, ou seja, uma testemunha, nenhuma testemunha. Entretanto, não havia nenhuma testemunha contra Jesus e as que existiam eram todas contraditórias. Depois que ele foi levado para Anás, ele foi levado a Caifás. E Caifás era o sumo sacerdote. Só que Caifás já conspirava pela morte de Jesus e decidiu condenar Jesus à pena de morte por blasfêmia e por ter profanado o sábado, sendo seguido à unanimidade pelo conselho do Sinédrio. Como eu disse para vocês, as acusações de blasfêmia por ter profanado o sábado, no máximo, levavam a açoites corporais. Para dar execução à pena a conselho do Sinédrio, o sumo sacerdote determinou-se que se encaminhasse Jesus às autoridades do poder político, a quem incumbiria a chancelar a decisão, reduzir a pena ou indultá-lo, ou seja, levou-o a poder de Roma. O que aconteceu? Ele foi levado à presença de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia. Pôncio Pilatos não viu crime algum que justificasse a pena capital e, como Jesus nasceu em Belém, determinou que encaminhasse Jesus a Herodes de Antipas, que era o governador da Galiléia. Herodes, por sua vez, interroga Jesus e não consegue a confissão e manda de volta Jesus para Pôncio Pilatos. Na tentativa de conter o ânimo daqueles membros do Sinédrio e do povo, que estava sendo insuflado pelos acusadores, Pilatos resolve impor a Jesus flagelos físicos terríveis, advertindo a todos os presentes que o soltaria depois. E Jesus foi flagelado. Nesse momento, a acusação já seria de sedição e crime de lesa majestade. Após Jesus sofrer o severo castigo, Pilatos, ainda convencido da inocência do acusado, propõe a substituição do sacrifício de Jesus por Barrabás, acusado de furto. O que acontece? A multidão não aceita. Pilatos pergunta a Jesus: o que farei de Jesus que se chama o Cristo? A multidão diz: crucifique-o. Percebam que aqui nasce uma figura conhecida no mundo jurídico do direito penal, que é o indulto. Né? O indulto, né, foi colocado para que a multidão escolhesse entre Cristo ou Barrabás. E Pilatos, então, receando a multidão, temendo perder o controle como autoridade, como governador da província, entrega Jesus à execução. Mas antes ele faz um ato que todos nós até hoje conhecemos. Ele lava as mãos para significar que suas mãos estariam limpas do sangue de um inocente. Vejam que coisa interessante. Ele tinha o poder de soltar Jesus, mas ele prefere, muitas vezes, seguir a sanha popular e levar um inocente à morte. Aí Jesus é levado à crucificação ao lado de Dimas. Para quem não conhece, Dimas é o bom ladrão, é aquele que fala, que pede para Jesus, para que quando Jesus esteja no paraíso, que se lembre dele. Registram os evangelhos, foi remido antes da morte por Jesus.
Todavia, uma coisa que me chamou a atenção e que muita gente assistiu no filme e vê nas séries é que Jesus é crucificado ao lado de dois ladrões. E aqui eu fui procurar o nome do segundo ladrão. E no Evangelho de Nicodemos, que é um livro apócrifo, não oficializado, considerado como não canônico pela Igreja Católica, que surgiu no século III, em seu capítulo 9, verso 5, Nicodemos identifica os dois malfeitores. O primeiro, Dimas, e o segundo, Gestas. Dimas é o bom ladrão e Gestas é o mau ladrão, respectivamente. E tentando, muitas vezes, falar sobre Jesus de Nazaré, esse processo é marcado por ilegalidades processuais, mas contém alegorias que ainda se encontram presentes nos julgamentos humanos modernos. Qual que é essa alegoria? Está representada pelo furor social, que muitas vezes emerge contra acusados em determinados processos que por um ou por outro motivo se tornam rumorosos. E eu posso citar aqui o caso dos irmãos Naves, o caso dos japoneses da escola base, né? Nós podemos citar os erros judiciários que aconteceram em nosso país, né? E que muitas vezes, levados pela opinião pública, né? O juiz deixa de lado a sua imparcialidade para agradar o povo. Vejam que a mais significativa das alegorias está representada na covardia, na hesitação de Pilatos, que prefere entregar o inocente à morte para não ficar mal perante a opinião pública, as autoridades políticas e religiosas da época. Aí Jesus é retirado da cruz, colocado dentro do sepulcro, e no terceiro dia ele ressuscita. E os soldados romanos que ali estavam narraram que viram um anjo que estourou a pedra. Mas os fariseus subornaram, os soldados romanos, dizendo que foram os seguidores de Jesus que roubaram o corpo. E eu quero terminar essa aula em homenagem ao meu grande professor Milton Duarte Segurado, citando outro grande jurista, Rui Barbosa. O bom ladrão salvou-se, mas não existe salvação para o juiz covarde. E é isso que eu quero deixar como lição para vocês. Nós somos operadores do direito. Eu já enfrentei julgamentos muito rumorosos e nunca me deixei levar pela opinião popular ou pelo clamor popular. Exerço a minha função de advogado, exerço a minha função de advogado criminalista, defendendo os interesses do acusado. Muitas vezes, casos rumorosos surgem na imprensa, e os acusados são condenados de uma forma sem que haja um julgamento prévio. Eu quis trazer esse exemplo para essa semana, para que vocês tenham noção de que não é só religião, é direito também. E as ilegalidades narradas, neste processo, nos envergonham, tanto pela imparcialidade, quanto pelo suborno das testemunhas, quanto pela mudança de acusação, quanto pela falta de defensor para Jesus, quanto a possibilidade de recurso ou de clemência, quanto se muda a acusação no meio do processo, e isso acontece desde a antiguidade. E hoje,
A Constituição Federal indeniza, né? Manda indenizar o condenado pelo erro judiciário. Então eu espero que vocês gostem desta aula. Tentei reproduzir aquilo que aprendi do grande mestre Milton Duarte Segurado, que hoje, né, nos deixou há um tempo atrás, mas deixou sementes plantadas. Dr. Milton, onde o senhor estiver, eu espero que dentro da minha insignificância eu possa ter trazido a eles o tanto que o senhor marcou a minha vida. Um grande abraço a vocês, que Deus os abençoe, que Deus os proteja e até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe e proteja a todos. Beijo no coração de vocês.